Olá, vamos iniciar agora a aula 4 do curso Passo a Passo com Cristo. Nessa aula vamos aprender sobre o homem natural, que é como ele nasce, e também sobre a sua nova vida, quando você aceita a Cristo, o que acontece com você, quais são as mudanças, as transformações, em que se embasa a nova vida cristã. Certo? Então aqui nós vamos trabalhar primeiramente com o homem natural, né? Quem que é esse homem natural? Em 1 Coríntios 2,14 está escrito o seguinte: Entretanto, o homem que não tem o Espírito, que é o homem natural, não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parece-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. Então, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, ele não entende as coisas de Deus. O homem natural, ele não consegue compreender o agir do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Por quê? Porque ele ainda está corrompido, ele ainda está mergulhado no pecado. Aquele espaço, aquela porta que se abre no coração quando você aceita a Cristo, onde o Espírito Santo vem e habita em você, como nós vimos na última aula, para o homem natural isso não existe, porque ele ainda não deu essa abertura para que o Espírito Santo entrasse nele e ele pudesse compreender com o auxílio do Espírito Santo as coisas de Deus. Então existem no mundo duas classes distintas de pessoas do ponto de vista espiritual, que é o homem natural, como a gente viu, que não tem comunhão com Deus, ou seja, está ainda separado de Deus, uma vida de pecado, e por isso ele não entende as coisas espirituais. E o homem espiritual, esse é aquele que já se entregou a Cristo, abriu a porta do seu coração, o Espírito Santo adentrou dentro dele e mora nele. Então o Espírito Santo o instrui e o mostra e revela a ele todas as coisas espirituais, aquilo que pertence a Deus. Então ele pode usufruir do, do que há de melhor do Senhor, porque o Espírito já está nele. Então o homem natural, né, é o homem como ele nasce. Né? Depois do pecado de Adão, todos os seres humanos que nasceram depois do pecado de Adão já nasceram com o pecado, como a gente viu. E o homem natural é o estado como ele nasce, já pecador, né? Já com a herança do pecado, já separado de Deus. O homem natural também é o homem na sua condição atual de caído e dominado pelo pecado, como nós vimos. Né? É o homem sem um relacionamento com Deus. Então, o homem que não tem um relacionamento com Deus é considerado um homem natural, que vive apenas aquilo que ele vê, né? Vive apenas aquilo que lhe é possível no mundo material. Ele não vive com uma esperança ou uma expectativa no mundo espiritual. E quando Adão pecou, né, nós recebemos essa herança do pecado, a natureza humana ela ficou corrompida, então nós nascemos já em pecado. A condição do homem em relação a Deus mudou, porque antes tinha comunhão lá no Jardim do Éden, agora passou a ter uma separação então, entre o homem e Deus, e a natureza do homem foi manchada pelo pecado. Né? Então, ali, a partir do momento da queda, o pecado é intrínseco ao ser humano. Todos nascem já com o pecado dentro de si. Algumas características do homem natural. Né? Ele é pecador, ou seja, herdou a natureza contaminada de Adão. Então, todos nós, até o momento de aceitarmos a Cristo, somos pecadores e temos essa natureza. O homem natural, ele é, por ser pecador, ele tem culpa, como a gente viu na aula passada, que o pecado ele produz culpa. E se você é culpado, você passa por um julgamento, né? Então, o homem natural também, ele é um pecador, ele possui a culpa. Por possuir essa culpa, ele é julgado, ele passa por um julgamento. E como ele não recebeu a Cristo, ele é, ele é julgado e condenado, né?
por não ter recebido a Cristo e condenado devido então ao pecado de Adão. E a condenação ela produz uma sentença, né? E a sentença então para o pecado é a morte. Então, não apenas a morte física, né? A gente está falando aqui, mas a morte espiritual. Então, o homem natural ele está separado de Deus, ele está morto espiritualmente. Não há comunhão entre Deus e ele. Né? Então, espiritualmente, ele está separado de Deus. O homem natural ele não aceita as coisas do Espírito. Né? Para ele, as coisas de Deus são loucura. Né? Você entregar o dízimo na igreja é loucura. Você falar em línguas é loucura. Você servir a uma igreja, ajudar o necessitado é loucura. Né? Então, para quem não tem o Espírito de Deus, para o homem natural, muitas coisas que nós cristãos fazemos dentro da igreja, né, ou até por motivação bíblica do Espírito Santo sobre nossas vidas, quando o homem natural observa aquilo, para ele é loucura, para ele acha que é uma grande bobagem a gente estar fazendo aquilo, porque por, por razões que ele considera carnalmente olhando apenas o material, que não compensa. Né? E nós sabemos, já que inspirados pelo Espírito, nós fazemos as coisas não apenas observando e olhando para o mundo físico, mas também para o mundo espiritual. Então, o homem natural também ele não entende as coisas do Espírito. Né? Ele vive na carne e nos domínios do pensamento. Nós nos guiamos pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então, aquilo que a palavra de Deus fala para nós é regra. Então, a gente busca cumprir ao máximo a palavra de Deus, né? Mesmo que vá contra nossos pensamentos, aquilo que a gente considera, né? Nosso achismo natural. Já o homem natural, ele considera aquilo que passa pela cabeça dele. Se faz sentido para ele, beleza. Se não faz sentido para ele, beleza também, né? Ele vive naquela região do achismo. Ah, mas eu acho que isso é certo. Não, mas eu acho que isso é errado. Então, o homem natural, ele não entende as coisas do espírito, né? Então, ele vive naquilo, na esfera da carne, na esfera visual, na esfera material, naquilo que ele consegue enxergar e consegue, então, trazer uma interpretação própria sobre determinado assunto. Mas ele não consegue perceber onde está Deus e onde está agindo o Espírito de Deus. A natureza do homem natural ela é corrompida também, né? E essa natureza corrompida ela se manifesta pelas obras da carne. Lá em Gálatas 5, 19 ao 21, né? Fala o seguinte, ó. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, ou seja, o egoísmo, né? Queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Então aqui a gente percebe que o homem natural, como ele nasce, ele já nasce pecador, sua natureza já está corrompida, ele já nasce separado de Deus. E conforme ele vai vivendo a sua vida, essa natureza corrompida ela se manifesta, e ela se manifesta através das obras da carne. Então aqui pela palavra nós vimos que o homem natural, separado de Deus, ele não herdará o reino de Deus. Por quê? Porque as suas obras manifestam a sua natureza corrompida. Já o homem espiritual, não. O homem espiritual, o homem que se entrega a Deus, ele produz outro tipo de fruto. É como a gente pode observar ali no versículo 22 de Gálatas também fala sobre o homem espiritual. Né? Olha só que interessante. Que o homem espiritual, quem controla a sua vida é o Espírito Santo. E ele produz o fruto do Espírito. Então olha só o que fala no versículo 22 de Gálatas 5. Mas, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. No versículo 24: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Aí que está a diferença entre o homem natural e o espiritual. O homem natural, naturalmente, ele vai
produzir fruto da natureza humana, da natureza corrompida. E o homem espiritual, naturalmente, ele vai produzir o fruto do Espírito. Isso é muito importante. Tá? E o homem natural, então, não há nada que de si mesmo o homem natural possa fazer para mudar isso. Né? Se ele tem uma natureza corrompida em si, essa natureza ela vai dar os frutos dela. Tá? Somente através de Cristo ele pode sair dessa situação difícil. Aí eu pergunto para vocês, quando alguém se converte, né, ele olha para dentro de si e olha para Cristo e vê que aquilo que ele é não é nada perto daquilo que Cristo é. E ele passa a desejar ser igual a Cristo. Então ele se entrega a Cristo, para que Cristo possa o transformar e possa torná-lo melhor. Né? Então basta uma atitude nossa para nós deixarmos de sermos homens naturais, com uma natureza corrompida, e passarmos a ser homens espirituais, com uma natureza divina dentro de nós. E quando a gente toma essa decisão, muitas coisas acontecem em nossa vida. Nós passamos a viver uma nova vida, uma nova história. Né? E aqui a gente vai entender um pouquinho de como foi esse processo. Então, na maioria dos casos, o processo que a gente vai ver aqui, ele acontece. E aí você pode identificar se esse processo já aconteceu na sua vida ou se está acontecendo na sua vida. Tá? Em 2 Coríntios 5,17 fala o seguinte: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Quando me converti, foi exatamente isso que aconteceu. Né? Quando eu aceitei a Jesus, me batizei, foi exatamente isso que aconteceu. Você muda as suas atitudes radicalmente, tá? De uma hora para outra. Você se torna uma pessoa nova, se torna uma pessoa sedenta por Cristo. Eu lembro que eu sempre tive uma sede muito grande por Deus. Mas quando eu aceitei Jesus, essa sede aumentou muito grande, muito mais, assim, sabe? Então, a palavra de Deus, a Bíblia, começou a ser o meu ponto seguro. Comecei a estudar a palavra, comecei a cada vez mais tentar entender a palavra, né? Por mais que não tivesse tanto conhecimento, mas a leitura e aí o entendimento bíblico, eu fui agregando isso, o Espírito Santo foi me ajudando na interpretação, os cultos na igreja foram me auxiliando muito a entender essa parte. Então, isso é muito importante. Quando você vem para Cristo, quanto mais informação você capturar, quanto mais prática da palavra você fizer, quanto mais experiências com Deus você tiver, melhor. Né? A tua fé vai se formando e vai se fortalecendo a cada dia mais, e a tua nova vida, ela mais rapidamente ela se concretiza, vamos dizer assim, né? Ela se você começa a ver os resultados dessa tua escolha. Então, como que você nasceu de novo? Né? Cada um tem uma história diferente, né? Cada um tem uma experiência diferente para falar. Mas, em tese, né? Em suma, né? Resumindo tudo, a gente ouviu a palavra, primeiramente, lá em Romanos 10, 17 fala a respeito disso. Então, a gente ouve a palavra. E a palavra produz em nós um confronto. Né? A gente é confrontado pela palavra em relação àquilo que a gente já praticava. Né? Você entendeu a palavra, então se você ouviu, você entendeu a palavra e aquilo começou a te confrontar, começou a fazer você pensar um pouquinho mais, um pouquinho melhor a respeito da vida, das suas práticas, do caminho que você está seguindo, né? E aí quando você ouviu a palavra, você entendeu a palavra e aquilo fez sentido para você, você aceitou essa palavra no seu coração, né? Quando a Bíblia fala em coração, ela está falando na mente, né? Na razão, decisão. Então você tomou uma decisão por seguir este caminho. Né? Então você ouviu a palavra, você entendeu a palavra e você aceitou a palavra no seu coração. Você tomou uma decisão de seguir aquilo que você estava vendo, a esperança que estava sendo transmitida para você. E quando você faz isso, quando acontece esse processo de a gente ouvir a palavra, pegar essa palavra e entender a palavra, né? Ocorre uma grande transformação na nossa vida. Então é como se a gente fosse uma lagarta. Né? Então no início do processo da lagarta,
ela começa a se transformar em pulpa, e esse processo é um processo doloroso para ela, porque ela fica ali enclausurada, ela tem que ter, ela tem que passar por um processo de transformação até ela chegar e virar borboleta. Então esse processo é um processo muitas vezes dolorido, né? Porque quando você recebe a palavra e começa a ser confrontada com a palavra, né, você precisa deixar muitas coisas para trás. Você precisa abrir mão de muitas coisas que antes você considerava importante para poder viver essa nova vida que hoje você percebeu que é mais importante do que aquilo. Então é um processo difícil. Muitas vezes vai custar algumas amizades, muitas vezes vai custar um trabalho, muitas vezes vai custar é, até a parte financeira, muitas vezes vai custar muita, muitas coisas que para você antes eram importantes agora vai custar, porque ele é um processo dolorido. Essa mudança é um processo doloroso, mas quando essa mudança ela consegue, quando você consegue mudar e estabelecer aquilo de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que o Espírito Santo vai apontando para você, no final você se transforma em uma coisa muito mais bonita. Você está pronta para alcançar novos voos, uma nova vida. A vida de lagarto é uma vida, a vida de borboleta é diferente. É outra vida totalmente diferente. A lagarta está presa naquele ambiente. A borboleta ela tem a liberdade de voar. Então a transformação, por mais dolorida que ela seja, né, ela sempre vai produzir um fruto melhor. Sempre um fruto melhor do que você tinha antes. Então você não fica mais preso no galho ali. Você alcança outros voos, você pode ir para outras árvores, você pode ampliar os seus horizontes. E é essa transformação que acontece na vida de todo aquele que aceita Jesus Cristo. Então, nessa transformação, você se transforma em uma nova criatura e tem uma nova vida. Então, 2 Coríntios 5, 17, como a gente leu no início da aula, né, falava justamente sobre isso. Que quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Você muda, você se torna uma pessoa nova. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Então, quando você aceita Cristo, você está em Cristo. Você se torna uma nova criatura. Tem uma nova vida. Tudo aquilo que você vivia não tem mais sentido agora. Porque agora você vai passar a viver de acordo com aquilo que Cristo manda, né? E não aquilo que você acha que é o melhor para você. Quando você aceita Cristo, você se tornou um filho de Deus. Olha que maravilhoso, que maravilhoso. Você passa, você deixa de ser uma criatura, apenas uma criatura, um ser vivo, e passa a ser filho de Deus. O sacrifício de Cristo nos dá essa possibilidade de ser filho de Deus. Em João, né, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, né, fala o seguinte: Mas a todos quanto receberam, mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Então você se tornou um filho de Deus. Quando você aceita Cristo, você passa de criatura para filho. Porque você desejou ou está desejando mudar de vida, mudar a história, deixar aquela natureza corrompida para poder viver uma natureza espiritual, né? Para deixar com que o Espírito governe a sua vida e não mais você dar os rumos da sua vida, né? Então você se torna um filho de Deus. E o Espírito Santo habita em você. Então, como eu falei na aula passada, quando você aceita Cristo, é como se você abrisse a porta do teu coração e o Espírito Santo entra em você e começa a habitar em você. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo habita em nós. E vamos ler lá o que está escrito em Romanos 8, 9, porque vale a pena, né? Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. E lembre-se que se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós temos agora o Espírito.
Nós não somos mais dominados pelo pecado. Então, quando você aceita Cristo, você é uma nova criatura e tem uma nova vida. O pecado não domina mais sobre você. Lembre-se, você deixou de ser lagarta, sujeita a estar naquele ambiente, quase que em todo o tempo, e passa a ser borboleta. Você é livre. Você é livre. Né? O pecado não domina mais sobre você. Isso não significa que você não vai mais pecar, mas ele não vai mais ter domínio sobre a sua vida. Por quê? Porque agora você se tornou um filho de Deus e quem domina sobre você é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vem aqui no teu ouvido e sopra, faz isso, faz aquilo, opa, aquilo que você fez está errado, pede perdão, se arrependa, faça isso, faça aquilo. Quem vai governar a tua vida a partir de então é o Espírito Santo. Então a gente tem que entender e discernir também a voz do Espírito, a nossa voz, ou possivelmente a voz de Satanás também. Tá? Então ali entra bastante discernimento para você saber quem está guiando a sua vida. O Espírito está em ti, mas aqui no teu ouvido sopra muitas coisas. Né? Pode ser uma instrução do Espírito, pode ser você, a velha natureza querendo novamente, é, é, com seus achismos, implantar algo na sua cabeça, né? Na sua nova vida, ou então manter Satanás colocando alguma coisa no teu coração para te colocar em dúvida, né? Ou para fazer que você venha a duvidar de algumas coisas que a palavra venha falar. Então tem que tomar muito cuidado e orar sempre por discernimento espiritual para que você entenda quem fala aqui, né, na nossa mente. Então depois disso a sua nova vida ela se manifesta, né? Então ela, querendo ou não, ela vai se manifestar para todo mundo. Todos vão enxergar essa mudança. Algumas pessoas vendo isso vão se afastar, outras pessoas vão se aproximar, vão querer saber o que está acontecendo, vão querer saber mais informações sobre e possivelmente vão querer aderir também a isso. Né? Mas normalmente, quando a sua nova vida ela se manifesta, muitas pessoas do teu convívio elas acabam se afastando. Porque lembre-se, o pecado ele não tem comunhão com o Espírito. Então, se o Espírito habita em você, as pessoas que ainda vivem na condição de homem natural, a tendência delas é se afastar, porque elas vivem em pecado. Então, o pecado não tem comunhão entre luz e trevas. Então, por isso que muitas vezes as amizades que você tinha antes, elas vão se afastar, né? Por causa dessa inimizade que tem entre luz, que agora você é luz, você tem um espírito, e as trevas, que é as pessoas que vivem no pecado. Então, essa nova vida vai se manifestar porque o seu pensamento mudou. Então, alguns conceitos que você tinha anteriormente já não servem mais para cá, e por isso que essas amizades muitas vezes também se afastam, porque vai mudar o objetivo, é o seu objetivo com o objetivo deles. Seus sentimentos mudaram, então agora você, em vez de sentir ódio de uma pessoa, inveja dessa pessoa, querer o mal dessa pessoa, agora você vai querer o bem, você vai querer amar essa pessoa, você vai querer mostrar o caminho, a direção, você vai entender que essa pessoa, ela precisa de Cristo. Ela precisa de uma mudança, de uma transformação, como você foi transformado. Então, o jeito de você olhar as pessoas e aquilo que você sente em relação às pessoas muda, né? E por isso também suas atitudes mudam, né? Se antes você negligenciava uma determinada pessoa, você vai começar a dar atenção. Você vai entender que ela não é uma pessoa apenas, ela é alguém que precisa de Cristo. Que como você, ela é uma pessoa que necessita entender o amor de Cristo, receber o amor de Cristo. Quem que vai transmitir? Quem que vai ser canal de Cristo para elas? Você. Então você vai estar incumbido de proclamar o plano da redenção. Lembra lá da primeira aula que o plano da redenção ele foi anunciado pelos profetas, ele foi realizado quando Cristo nasceu, cresceu, morreu na cruz e ressuscitou. E hoje nós estamos na última etapa do plano de redenção, que é a proclamação. E quando você entende isso e começa a viver uma nova vida, você precisa proclamar isso às outras pessoas. Por quê? Porque as outras pessoas também precisam disso que você acabou de receber, né? Então você precisa proclamar isso. Como é que você vai proclamar? Através do teu pensamento que mudou, através dos teus sentimentos que mudaram, através das suas atitudes que mudaram, e você vai mostrar para essas pessoas que existe um caminho melhor do que aquele que elas estão vivendo, né? Então as mudanças
que acontecem na sua vida são mudanças que o Espírito a leva a mudar. É porque você mudou a tua natureza agora. Então você acabou sendo uma pessoa, se tornando uma pessoa totalmente diferente, né? Totalmente nova. E isso vai refletir então na tua vida como um todo. Alguns conselhos, né, que a gente costuma dar então para quem aceitou a Cristo e para quem quer viver essa vida nova, para que você tenha um crescimento espiritual. Você não pode conhecer a Cristo hoje e desejar viver assim, com esse conhecimento básico, a vida inteira. Você precisa crescer. E para crescer, você precisa buscar o crescimento. Você precisa buscar o conhecimento, precisa buscar a prática diária da palavra. Então, alguns conselhos que a gente deixa, né? Primeiro, ore todos os dias. A oração, ela é a base da nossa comunhão com Deus. Se você não conversa com Deus, você não tem comunhão com Ele. É a mesma coisa que você passar o dia inteiro dentro de uma sala com uma pessoa e não falar uma palavra com ela, né? Deus, todo o tempo, perto de ti, porque Ele é onipresente e está em todo lugar. O Espírito Santo habita em ti. E se você, durante o dia, não conversar com Ele, aí fica complicado. Você não tem comunhão com Ele. Você não tem como conhecer uma pessoa melhor sem conversar com ela. Então, o nosso relacionamento com Deus precisa de oração, né? Oração é fundamental, né? E a palavra de Deus fala também, orai sem cessar. Vamos ver, ó, Romanos 8:26. O que está escrito em Romanos 8:26? E desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Então, se você não sabe como orar, o Espírito Santo ajuda você a orar. Mas a oração é uma conversa. É uma conversa. Olha só. O Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. Mesmo se você não sabe como orar, se você se prostrar diante de Deus e ficar em silêncio, o Espírito Santo, que está dentro de você, ele sonda o teu coração e traduz o que está em teu coração diretamente para Deus. Então, o Espírito Santo, ele ora por nós diante de Deus, mas nós precisamos tirar um momento de oração, de conversa, para colocar para o Senhor o que está no nosso coração, o que nós precisamos, o que nós necessitamos, qual é o nosso objetivo de vida, qual é o nosso objetivo de crescimento espiritual, colocar uma dúvida, quem sabe, que surge no nosso coração a respeito da palavra, colocar, quem sabe, algo uma decisão que você precisa tomar, quem sabe uma nova visão que você precisa ter de determinado assunto, né? Quem sabe uma forma de você resolver um determinado problema. Isso precisa ter. É a comunhão, é a forma que você tem de acessar a Deus, através da oração. Segundo, leia a Bíblia todos os dias. Por quê? Porque a Bíblia é fundamental para a gente poder conhecer a palavra. Se a gente não conhecer o nosso Deus, como nós podemos chegar a Ele? Se você não conhecer uma pessoa, como você pode ter uma intimidade com ela? Então a Bíblia é a principal forma de conhecermos a Deus, através daquilo que Ele deixou para nós. A Bíblia, lembre-se, é o manual da nossa vida. É a bússola, é aquilo que coloca direção na nossa caminhada. Então, a gente precisa ler a palavra para que a gente possa também entender ela e praticar. Apenas a leitura bíblica não resolve muito da nossa vida, né? Tanto é que a palavra fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. Se a gente ficar só no conhecimento e não praticar, não adianta. A gente precisa conhecer para que através do espírito nós vamos a praticar. E aí a gente tem o crescimento espiritual também. Vá à igreja sempre que puder. Então, se tiver 4, 5 cultos na semana na igreja, você pode ir nesses 4, 5 cultos, vá, né? Quanto mais imersivo dentro da igreja você for, quanto mais imersivo nos cultos, recebendo palavra, tendo oportunidade de adorar, de orar, de buscar a Deus, de se aconselhar com pastores, com pessoas que têm um bom testemunho na igreja, melhor, né? Então sempre vá à igreja que puder e nunca, jamais, jamais, eu falo isso, abandone a igreja. Por mais erros que você possa encontrar ali dentro, porque a igreja é um hospital, né? Então a igreja é formada não por pessoas perfeitas, mas pessoas que precisam de cura, de transformação, de libertação. É formada por pessoas imperfeitas. Então, por mais que você olhe para a igreja e a igreja muitas vezes possa te decepcionar, jamais abandone a igreja.
porque a igreja precisa de você e você precisa da igreja. Tá? E dê testemunho da sua fé. Testemunho da fé é muito importante, tanto para você lembrar daquilo que Deus fez por você, testificar daquilo que Deus fez por você, tanto quanto para a pessoa que também recebe o teu testemunho. A pessoa que recebe o teu testemunho, ela tem a sua fé aumentada. Ela aumenta grandiosamente a sua fé. Então, o testemunho que você possa transmitir daquilo que Deus vem fazendo na tua vida é fundamental para que a fé de outras pessoas seja fortalecida. Tá? E a conclusão da aula de hoje, né? A mudança na sua vida apenas começou. Então, quando você aceita Cristo, a mudança apenas começou. Tudo isso que nós vimos de mudança de pensamento, de mente, de atitude, é apenas o início. O processo de conversão ele tem início, mas ele só acaba quando partirmos dessa terra. Ele é um processo contínuo. Então, quando a gente fala, a gente se converteu muito tempo atrás, né? Como eu já falei aqui para vocês, na verdade, o processo de conversão começou lá atrás. Porém, ele vem se aperfeiçoando e ele só vai ter início quando a gente partir, né? Ou quando o Senhor vier arrebatar, final, né? Quando a gente partir, ou quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja. O processo de conversão ele é contínuo, porque sempre a gente vai ter alguma coisa para melhorar. Quando a gente se tornar 100% perfeito, então Jesus vem e tira nós da terra, porque aqui na terra é formado por pessoas imperfeitas. Então, o processo ele é contínuo, né? Você nunca vai chegar no 100%, né? Sou 100% perfeição, sou 100% sem pecado, sou 100% fiel, sou 100%. Sempre vai ter alguma coisa para melhorar, né? Então, o processo de conversão ele é contínuo. Lembre sempre disso, tá? Até para que a soberba não venha sobre sua vida e você se ache melhor do que os outros. Tá? Ninguém é melhor do que ninguém. Se estamos aqui nessa terra, todos temos imperfeições, todos temos algo a melhorar, né? Então nunca deixa a soberba subir o teu coração, jamais, tá? Porque se você está nessa terra e a outra pessoa também está nessa terra e outro irmão de nós está nessa terra, não é porque a gente é perfeito, não, pelo contrário, somos imperfeitos e ninguém é melhor do que ninguém. Em Efésios 4:30 fala o seguinte: não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Lembre-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Busque sempre então agradar o Espírito, ouvindo a sua voz, fazendo o que a palavra manda, deixando os achismos de lado e buscando cada vez alimentar o Espírito de modo que a nossa carne não venha a prevalecer. Certo? Tarefa, né? Novamente, então, insisto com vocês que continuem a ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Nós vimos que a leitura é bem importante para você crescer espiritualmente. Começo fazendo, claro, a leitura dos evangelhos, primeiramente, e aí depois que isso estiver bem claro para vocês, aí a gente parte para outros livros, tá? Mas, primeiramente, a leitura e o estudo dos evangelhos é fundamental para quem está começando, tá? Para quem quer desenvolver aquela base que a gente tratou lá no início. E reserve um tempo também diário para oração, como ele viu na aula de hoje, a oração é fundamental para ter comunhão com Deus, para conhecer a Deus, para colocar cada vez mais o seu coração diante da presença dele. E se você não souber como orar, o Espírito Santo ora por você. Basta que você tenha um coração focado e disponha de tempo para ficar na presença de Deus. Então faça uma análise pessoal e reflita sobre o que você precisa melhorar. Faça uma listinha, né? Faça uma listinha, ó, preciso melhorar isso aqui, eu sou muito assim, essa área da minha vida tá bagunçada, preciso consertar. Então coloca tudo no papel aquilo que você precisa melhorar, para que você possa falar isso para Deus e Deus possa te ajudar em cada uma desses pontos que você apontar para Ele, né? E ore também para que Deus te ensine o melhor caminho a seguir, né? Porque lembre-se, nós temos vários caminhos diante de nós. A escolha é nossa, né? Mas você pode pedir instrução de Deus para que Ele possa te mostrar qual é o melhor caminho para você seguir, para você trilhar na tua caminhada. Amém? Então, chegamos ao final de mais uma aula, da quarta aula então do curso. Na próxima aula a gente vai trabalhar também um outro assunto que é bem importante, né? Que são as dificuldades na caminhada. Então a gente vê que essa nova vida muitas vezes traz uma empolgação muito grande para a vida do crente que ele quer fazer tudo, ele quer trabalhar na igreja, ele quer fazer várias coisas, mas também há uma parte que também enfrentamos dificuldades, né? Não é porque a gente se rendeu a Cristo que vai ser 100%
e vai ter muita e vai ser só uma vida de maravilhas, mas também vamos enfrentar dificuldades. E aí a gente vai ver como tratar essas dificuldades, né? Como passar por cima disso e também como vencer o pecado, né? A gente não é mais dominado pelo pecado, mas a gente precisa estabelecer formas de poder vencer o pecado, as tentações que se colocam em nossas vidas. Então, até a próxima aula e que Deus abençoe.